A paz do Senhor para os amados e queridos irmãos. Nesta tarde, nós nos encontramos felizes, pois estamos iniciando mais Atmosfera de Milagres com o pastor Fábio Sanches. E eu quero dizer a você que hoje nós estamos buscando a eterna, a gloriosa, a maravilhosa, a bondosa, a bendita e a santa Palavra de Deus. Estou feliz por estar aqui em mais um dia, em mais uma tarde, para juntos contemplarmos e falarmos mais um pouco das grandezas do nosso Deus. E a primeira coisa que eu quero fazer com você nesta tarde é orar e buscar a presença deste Deus poderoso. Então feche os teus olhos agora, oremos a Deus. Glorioso Deus, bom e altíssimo Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Cristo, nesta tarde, ó Pai, a qual o Senhor se faz presente, meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, que esta tarde, ó Pai, seja uma tarde, ó Deus, cheia do Teu poder, da Tua glória, da Tua bênção e da Tua unção. Visita esta vida, Senhor, neste momento, ó Pai. Pai amado que está nos assistindo, ó Deus, que está juntamente conosco. Pai amado, Pai querido, Senhor, visita a cada vida e a cada coração nesta tarde. Ó Espírito Santo, é o que nós te pedimos desde já e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer você que já está conosco, que tem participado dessa atmosfera de milagres. Estamos todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Nós estamos aqui falando da grandeza deste Deus poderoso, glorioso e maravilhoso, que é o Deus de Israel. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera e o Deus que tudo vê. E eu gostaria de estar meditando nessa tarde em uma palavra muito conhecida da Igreja do Senhor. Mateus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, no capítulo de número 5, aqui Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim: e vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu gosto muito dessa palavra, uma palavra que muitas vezes a gente imagina, e eu já vi alguém falando,
que essa palavra ela serve como uma escada, a escada do cristão. Mas se nós observarmos bem direito, dentro desta palavra, nós vamos ver que ela fala sobre os atributos do cristão. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Os atributos que nós temos na presença de Deus. Os atributos que demonstram que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Os atributos que demonstram que temos uma fé inabalável, assim como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero falar nesta tarde acerca desta palavra. Eu não venho aqui, irmãos, todas as tardes para poder dizer palavras simplesmente que geram nostalgia. Não venho aqui agradar egos, mas venho falar sobre um evangelho puro, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, um evangelho que renova, um evangelho que dá visão, um evangelho que dá restauração, um evangelho que muda a condição do pecador, um evangelho que muda a condição do homem e da mulher, para que eles possam ver que grande é o Senhor para todos, sempre e sempre e sempre e sempre. Quando eu observo essa palavra, eu vejo que existem pessoas que são templo do Espírito Santo, e vejo que existem pessoas que o Espírito Santo apenas visita. Às vezes você olha alguém e aí você diz assim: aquela pessoa, ela foi tão usada por Deus, ela me entregou uma profecia, ou ela orou para mim, eu fui curado, ou ela fez algo da parte de Deus, ou falou algo, ou me deu um conselho. Mas naquele momento, nós vemos que depois aquela pessoa, você olha aquela pessoa e aquela pessoa diz assim: mas depois eu vi que ela não tinha um testemunho de vida. Depois eu vi que aquela pessoa, ela estava distante dos preceitos de Deus. Talvez ela não tinha bondade, talvez ela não tinha longanimidade, temperança, mansidão, fé, peregrinação na presença de Deus. Talvez aquela pessoa não fortalecesse ou não formasse o fruto do Espírito. E aí você se decepciona com a pessoa, e você fica muitas vezes se perguntando: mas por que aquela pessoa foi tão usada naquele momento? E aí nós vamos para a palavra de Deus, e nós vemos que dentro dessa palavra, nós vemos que dentro desta mensagem, nós encontramos alguns pontos e algo que Jesus pede aos seus discípulos. E ele começa a ensinar-nos dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E toda a leitura que nós fizemos, ele começa a dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados os pacificadores. E ali ele dá algumas das características que ele queria para os cristãos. Jesus não queria, na verdade, dividir grupos, uns para sofrerem perseguição e outros para serem pacificadores. Ele não queria que uns fossem pobres de espírito e outros fossem temperados. Ele queria todas essas condições para todos os seus discípulos. Ele queria, Paulo, no capítulo 5, versículo 22, da carta que ele escreve à igreja da Galácia, ou aos Gálatas, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, ele fala ali sobre o fruto do Espírito: temperança, mansidão, bondade, benignidade, fé, dentre outras. E ele explica ali com mais detalhes
aquilo que Jesus explica no Sermão da Montanha, aquilo que foi relatado por São Mateus e São Lucas, se eu não estou enganado. Ele dita ali com detalhes sobre os conceitos ou a forma que Jesus queria dos seus discípulos. E quando nós observamos isso, você pode estar pensando assim: mas por que existem pessoas que não demonstram isso? Você já viu quando o pastor ele olha para a igreja e diz assim: Jesus está visitando a igreja? Você já parou para pensar sobre essa palavra? Jesus, o Espírito Santo, talvez, está visitando a igreja. Se eu for na tua casa 2 vezes por dia, se eu for na sua casa 2 vezes por semana, verdadeiramente eu sou o quê? Eu sou uma visita. De acordo com a frequência que eu vou visitando você, eu tenho mais intimidade, mas eu não deixo de ser uma visita. O problema nesses últimos dias é que muitos cristãos estão sendo visitados pelo Espírito Santo e poucos estão sendo plenos templos do mesmo, ou seja, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Vivenciam experiências, vivenciam momentos de intimidade, vivenciam momentos de unidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas verdadeiramente não vivenciam ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vivenciam sim momentos: fui renovado pelo Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo, mas não foi pleno do Espírito Santo. Foi visitado num determinado momento, numa hora, num momento, mas não foi cheio do Espírito Santo, mas também não foi templo, não passou a ser templo do Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo fazer morada permanente, não basta só ter aquela intimidade. É preciso ter uma casa limpa para o Espírito Santo morar. É preciso ter uma casa alinhada com a palavra de Deus para que o Espírito Santo de Deus possa morar na nossa vida. Aqueles homens estavam experimentando o viver com Cristo, mas Jesus estava em um tempo na terra, e o seu tempo seria passado. E ele disse assim: se vocês quiserem ter o Espírito Santo, se vocês quiserem ter a comunhão comigo plena, vocês precisam viver isso. Ser renovado num determinado momento não significa ser cheio do Espírito Santo. Ser renovado em algum momento, em alguma hora, não significa ser cheio da graça de Deus. Não significa ser templo do Espírito Santo. Não significa ser morada do Espírito Santo. Existem muitos cristãos que estão enganados. Existem cristãos que blasfemam e dizem assim: fulano não foi usado pelo Espírito Santo quando me falou tal coisa, porque ele faz isso, isso e isso. Na verdade ele pode ter sido usado sim, mas ele foi usado somente naquele momento, e depois o Espírito Santo se afastou, porque ele não podia morar lá. O teu coração deve estar limpo para que o Espírito do Senhor habite. O teu coração deve estar limpo para que Deus habite dentro dele. A tua vida, o teu corpo deve ser templo do Espírito Santo. Você deve ter no teu coração que o Espírito Santo é sensível. E quando você tem o Espírito Santo, aí você é diferente. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna diferente. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela age, ela pensa, ela fala diferente. A vida dela é mudada, transformada, renovada.
pelo poder do Espírito Santo. A mudança que Deus faz na nossa vida, ela é interna. Ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes as pessoas não conseguem compreender o que Deus está trabalhando na tua vida. Jesus ele falou aqui sobre várias coisas, e uma coisa que me chama a atenção é que ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É necessário que as pessoas, quando disserem algo contra a minha e contra a tua vida, estejam mentindo para eu ser bem-aventurado. Senão eu vou sofrer o quê? Simplesmente a consequência dos meus atos. Senão eu vou sofrer simplesmente a consequência daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, da forma com que eu ajo. Com o meu agir é que Deus quer trabalhar. Ele continua dizendo, ele continua falando nesse sermão, e ele é muito ligado com Gálatas 5:22, porque eles falam exatamente a mesma coisa. E algumas pessoas dizem são os frutos do Espírito. Eu particularmente costumo dizer, e gosto de pensar assim, e o Espírito Santo me dá esse entendimento, que não são frutos do Espírito, é fruto. Uma pessoa não pode ser uma coisa e deixar de ser outra. A Bíblia diz o quê? Que aquele que tropeçar num só ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Se temos o Espírito Santo de Deus, nós somos mansos, benignos, temperantes. Se temos o Espírito de Deus, não tem como você ser manso e benigno e não ser temperante. E não tem como você ser temperante sem ter fé. E não tem como ter fé se não ser perseverante. Então, uma coisa ela liga-se à outra. Uma palavra ela liga-se à outra. Um querer ele liga-se ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos nesta palavra que o homem ele tem que ser, todos esses atributos, nós vemos que Jesus deixou para que o ser humano, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar a cada dia, para que nós pudéssemos aperfeiçoar a nossa vida todos os dias, de acordo com a presença de Deus. Eu não sou perfeito, e acredito que cada um dos irmãos também não é, mas nós buscamos esta perfeição, nós buscamos este querer, nós buscamos a vontade deste Deus poderoso, glorioso e maravilhoso. E como ele mesmo diz, contra estas coisas não há lei. Não existe lei ou encantamento que se levante contra aqueles que servem a Deus. Quando você busca a presença de Deus verdadeiramente, você deixa de ser visitado. E eu quero até deixar algo para você nessa tarde. Não seja você somente visitado pelo Espírito Santo. Não seja você somente visitado uma hora ou outra, ou várias vezes ao dia. Não, seja você templo do Espírito Santo. E aí você diz assim: mas pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Deus está colhendo as tuas orações nessa tarde. Deus está colhendo a tua vida nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para você que você pode porque Ele te deu acesso ao Senhor. O Espírito Santo ele vai te convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer você daquilo que porventura você possa estar fazendo de errado, daquilo que porventura possa tirar você da presença de Deus. Mas é necessário
que você compreenda o que o Espírito Santo está dizendo. Você tem nos acompanhado, você tem visto as maravilhas e o poder de Deus. Você tem nos acompanhado, você tem visto a grandeza que Deus tem agido na tua vida também. E para que isso continue sempre na tua vida, volte ao primeiro amor. As pessoas hoje não falam mais sobre isso, voltar ao primeiro amor. Quando você orava mais, quando você jejuava mais, quando você buscava mais, quando você sentia mais a presença de Deus, quando Jesus era tudo sobre a tua vida. Num dado momento da nossa vida, nós vamos deixando essas coisas para trás, vamos dando valor a pequenas coisas, vamos criando uma fé natural. Ao longo da nossa vida, nós vamos esquecendo o princípio da nossa fé. Ao longo da nossa vida, nós vamos esquecendo o princípio de todas as coisas. Mas eu quero te dar um conselho nesta tarde: volte ao primeiro amor, volte a crer como você cria. Pastor, mas eu fui muito machucado, eu fui muito magoado, eu fui muito decepcionado na igreja. Muitas vezes com os irmãos, muitas vezes com os pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dar esse conselho: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a ser aquela pessoa que você era, volte a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa, aquele crente que não via a hora de dar horário do culto, aquele crente que sentia a ânsia no teu coração quando faltava de um culto, e quando o culto acontecia, você dizia: olha, agora está cantando os hinos da harpa, agora está dando oportunidade para os grupos, nesse momento agora provavelmente é o horário da palavra. Você acompanhava o culto no teu coração no dia que você adoecia ou que você não podia estar na presença de Deus. E hoje muitas vezes você troca o culto pela internet. Você troca a presença de Deus, o culto de Deus, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Você cultua por tantos lugares e tem se esquecido do valor da comunhão com os irmãos. Muitas vezes hoje nós nos furtamos do amor fraternal, vamos nos perdendo ao longo do tempo, vamos nos perdendo ao longo dos anos. Os anos vão passando, a situação vai passando, as coisas vão acontecendo, e nós vamos deixando para trás o princípio das nossas orações, o princípio do nosso clamor. E é isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja simplesmente visitado pelo Espírito Santo. Não seja simplesmente sentir a presença do Espírito Santo. Isso é pouco. O Espírito Santo quer morar em você. O Espírito Santo quer morar na tua vida. O Espírito Santo quer morar no teu coração. O Espírito Santo quer ser o dono das suas atitudes, das tuas ações. O Espírito Santo quer ser o teu dono. Ele quer dizer para você: olha, meu filho, por esse caminho você vai ser bem-aventurado. Porém, por esse caminho você não vai ser bem-aventurado. Por este lado você vai conseguir, por esse você vai ser derrotado. Isso que Deus quer na tua vida. Ele quer que você volte aos cultos de oração. Ele quer que você volte à escola dominical, ao culto de doutrina. Ele quer que você volte a aprender. E quem foi que te disse que você sabe mais? Quem foi que disse que você conhece mais?
O Espírito Santo quer te revelar coisas grandes e profundas. O Espírito Santo quer te usar, mas para Ele te usar primeiro, Ele vai te preparar, vai te capacitar, para depois Ele poder te usar. Deus não usa ninguém despreparado ou descapacitado. Ele vai te preparar, mas é necessário que você volte às pequenas coisas. É como aquele irmão que numa determinada feita ele disse assim: eu vou fazer um culto de evangelismo. Mas aí, para fazer o culto de evangelismo, não servia uma caixa amplificada, era necessário fazer um mega evento. E acabou que no final não conseguiu fazer o culto de evangelismo. Muitas vezes nós queremos começar ali em cima. Muitas vezes nós achamos que já passamos o primeiro patamar. Muitas vezes nós achamos que já passamos a fase do Evangelho, a fase do aprendizado, a fase da submissão. Crente hoje não quer ser submisso mais, grande mais. Crente hoje não quer ser relevante mais. Sabe muito, e quando vai ver não sabe nada. Quer ser muito, e quando vai ver não é nada, porque tudo é dele. Nós tivemos um congresso esse final de semana, e a mocidade da nossa igreja colocou um tema muito interessante, João capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser, meus irmãos, o sentimento que o cristão deva ter. É necessário que Jesus cresça em nossa vida e que nós diminuamos. Ah, pastor, eu não vou mais ouvir mensagens porque agora eu sou doutorado, bacharelado em teologia, eu sou mestrado, eu falo hebraico, aramaico, grego, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu fiz tantos anos de curso de canto e agora vem aquela irmãzinha toda desafinada para louvar. Eu quero dizer a você uma coisa: se você pensa desta forma, você está distanciado do Espírito Santo de Deus. Deus fez você um teólogo para a glória de Deus, para que você possa ensinar outras pessoas. Deus fez você um cantor com uma bela voz para que você pudesse louvar a Ele e mostrar também a Ele toda a tua gratidão. Não foi para se agradecer acima de outro, não foi para ser melhor do que outro, não foi para ser maior do que o outro, não. Deus fez você, Deus deu oportunidade para você, para que você pudesse ser vaso de honra na presença de Deus. E muitas pessoas estão perdendo a comunhão com Deus, estão perdendo a comunhão com o Espírito Santo, estão perdendo a comunhão com a glória de Deus, exatamente por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque se envolvem, se embaraçam com o que a Bíblia nos diz, com palavras e com negócios desta vida. Nesse momento, eu quero orar com você. Eu não sei se você está enfermo, eu não sei se você tem algum problema, algo na tua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Então eu quero orar com você. Irmão Eliel, estou pedindo oração. Deus abençoe a tua vida. Missionário ali que vai fazer missão no Maranhão. Bendito e eterno seja o nome do nosso Deus. E todos os irmãos que pediram oração aqui, nós não nos esquecemos de nenhum, irmãos. Nós temos sempre orado por cada vida, por cada coração. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Gilda, Deus abençoe a tua vida nesse momento. Glórias a Deus. Oramos muito pela tua filha, viu? Que Deus abençoe também em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, bom e eterno Pai,
em o nome do Senhor Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Senhor, nesta tarde, ó Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, nós estamos nesta atmosfera de milagres, Senhor, pedindo, ó Deus, que aconteça, que haja, Senhor, um milagre, ó Pai. Pai amado, Pai querido, sobre esta vida, Pai amado, Pai querido, sobre este coração. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha e opera a tua maravilha, Senhor. Ó Santo de Israel, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera. Abre cadeias nesta tarde, abre correntes nesta tarde. Meu Deus, manifesta, Senhor, a tua grande presença e o teu grande poder, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha agora. Cura, Senhor, liberta, transforma, Senhor, e renova. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de benignidade, o Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo opera, venha renovar agora esta vida, este coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que possa compartilhar esse vídeo. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha aí no teu Face. Logo mais ele vai estar disponível, né? Nós vamos deixar ele disponível. Também nós temos o nosso canal no YouTube, chama TV Milagres, né? Se inscreve lá no nosso canal, continue sendo abençoado. Se você foi abençoado com essa palavra, passe para frente. Amém? Compartilhe. Eu não estou pedindo, né, doações, não estou pedindo simplesmente que você possa nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim permitir. E lembrando que amanhã nós temos o nosso programa de rádio Atmosfera de Milagres aqui na 96.9, e depois nós também estaremos pelo Facebook, né? A rádio passa pelo Facebook na Rádio Cidade Sonho. Você pode entrar ali na página da Rádio Cidade Sonho, você vai estar, né, assistindo a nossa live juntamente com o nosso programa Atmosfera de Milagres às 3 horas da tarde, viu? Das 3 às 4 na Rádio Cidade Sonho 96.9.